Salve amigo do Autovídeos, plantão hoje do raio sulverizador. O raio sulverizador que não dá trégua e que mais uma vez entrou em ação e em 2021 vai estar aqui dando as caras, também produzindo uma novidade. Toyota Corolla Cross. Isso mesmo que você ouviu, Toyota Corolla Cross, o SUV do Corolla. Olha que coisa interessante. O Corolla, que é um dos carros mais vendidos no Brasil e no mundo, vai ganhar a sua versão SUV. Mas a Toyota já tem um carro nesse sentido em outros mercados. Talvez seja esse o seu pensamento. E tem também um maior que já está entre nós, que é o RAV4. Será que o Toyota Corolla Cross faz sentido? Por quê? Será que ele vai vender bem? Ele vai ser produzido aqui? Fica ligado nesse nosso plantão, nesse vídeo, que a gente vai falar detalhes sobre aquilo que a gente já sabe, obviamente, sobre essa novidade. Faz sua inscrição, ativa as notificações e bora saber mais sobre o Corolla Cross. A novidade do Toyota Corolla Cross pegou muita gente de surpresa, mas não necessariamente por ter sido mais um SUV da marca japonesa, mas sim porque ele é o SUV baseado no Toyota Corolla, mas ele tem sua própria personalidade sim. Muita gente acreditava que essa versão de SUV médio compacto, se a gente fosse pensar em outros mercados, mas que no Brasil seria um SUV médio compacto, e a ideia era que ele seria muito parecido com uma miniatura do RAV4, e ele ficou mais interessante do que isso. Ele lembra bastante, claro, o seu irmão maior, né? Inclusive usam plataforma modular, e o projeto do Corolla Cross é um projeto global. Vai ser lançado primeiro lá na Tailândia, mas vai ser lançado em outros lugares do mundo. Existe uma discussão sobre se vai ou não vai para os Estados Unidos. No primeiro momento parece que não, porque a Toyota já tem o CHR, lá que seria o seu SUV com um porte um pouco menor, e depois o RAV4, que é um SUV que vende bastante e que tem essa proposta de lá fora ser um SUV com um tamanho interessante. Essa ideia, né, de ser um SUV médio, ela faz muito sentido para o Brasil, porque aqui a gente tem aí nesse segmento um espaço muito grande na linha da Toyota. Você tem o Corolla como um dos carros mais vendidos da marca no Brasil e que tem os seus preços ali girando entre cento e pouco até 130, 140 e poucos mil reais, e depois você vai para o RAV4, que seria o SUV oferecido aqui pela Toyota, que já está acima dos 200 mil reais, e fica todo esse espaço que a Toyota não consegue preencher com nenhum outro veículo. Pensou-se um pouco no CHR no passado, mas agora sim, para 2021, fabricando o Corolla Cross, e que tem um apelo muito curioso, interessante, que é ser justamente o SUV do Corolla, e o Corolla que já é um carro consagrado, um carro muito querido, e principalmente aqui no Brasil, e que vai tentar transferir parte dessa fama, né, e dessa história do nome também para o SUV. E essa história de ter muita coisa do Corolla também significa que ele deve ser mais para o Corolla aqui no Brasil do que em outros lugares. Então, o entre-eixos, por exemplo, do carro que está sendo lançado na Tailândia é um pouco menor do que o entre-eixos do Corolla por aqui, que gira aí mais ou menos em 2,70 metros. Pode ser que o Corolla Cross tenha aqui um entre-eixos dessa magnitude também, que seria mais interessante, por exemplo, do que outros carros do mesmo segmento, como o Jeep Compass, talvez aquele que seja o alvo, né, dessa missão do Corolla Cross, mas a gente tem outros carros também que acabam preenchendo essa faixa de preço, né? A gente tem Peugeot 3008, Chevrolet Equinox, Tiguan, vai ter aí uma opção também de Volkswagen para entrar nessa gama, e de repente o Tiguan subindo de categoria, ficando mais caro, inclusive, e sendo trazido de repente com uma configuração só, é uma coisa que pode acontecer, né? E outros que vão aparecer ainda por aí. A gente mostrou lá atrás, por exemplo, o SUV da Toro, né, que em algum momento pode vir para o Brasil, né? Falava assim 2021 para 2022,
pode ser que ele apareça também. Então a ideia é concorrer nesse mercado que é muito competitivo, mas que é um mercado muito bom para as fabricantes que têm carros interessantes para oferecer para esse público. Afinal de contas, o Corolla, que é um carro muito bem aceito e que vende bastante, tendo a sua versão SUV, poderia entregar para esses clientes mais ou menos o mesmo espaço e capacidade de bagagem. A gente está falando, por exemplo, no Corolla Cross, de 440 litros, quando está tudo certo ali com o step de rodagem posicionado, que é como deve acontecer aqui no Brasil. Se você tirar, você aumentaria esse espaço para mais, né? A litragem chegaria mais perto de 500 litros, mas 440 litros, que é um excelente porta-malas para esse segmento, né? Que não é muito diferente do que carrega o próprio Corolla Sedan, mas num formato SUV, um carro mais alto, com uma posição de dirigir mais alto, painel mais elevado, e lá dentro, obviamente, muita coisa lembra o Corolla, né, no interior, não seria diferente, porque a base do veículo é a mesma e, claro, muitos componentes serão compartilhados, mas você tem um formato SUV, um carro que é o carro mais desejado pela população e pelas pessoas que querem comprar seus carros no Brasil, porque entra uma questão de apelo de status, né? O SUV é como o carro do momento, ou o segmento do momento, mas também o fato de ser mais alto, podendo ter, por exemplo, um pneu com perfil mais elevado, roda com mais tranquilidade pelas nossas ruas, né? Você tem, de certa forma, um apelo que tem tudo a ver com a realidade de Brasil. Então a Toyota, que não é boba nem nada, vai trazer esse Toyota Corolla Cross para ser fabricado no Brasil em 2021 e preencher essa lacuna. Opa, um recado para você que está acompanhando esse vídeo bacana e valoriza a proteção do seu patrimônio. Agora o Autovídeos conta com a parceria dos nossos amigos da Exponencial Seguros. Então, se você quer garantir a sua tranquilidade, tendo acesso a seguradoras de primeira linha do mercado, a Exponencial Seguros é uma corretora online com atendimento humanizado, bem bacana. Então vale você acessar exponencialseguros.com.br para fazer sua cotação e garantir a sua tranquilidade. No comprimento, a gente está falando de um carro que tem aí 4,46 metros. Olha que interessante, é mais ou menos o tamanho de um Peugeot 3008 e ligeiramente maior do que um Jeep Compass e um pouco menor do que um Equinox. Então é interessante porque é um carro que vai ter um apelo visual interessante, ele vai ser com certeza um carro que vai chamar a atenção pelo seu porte, assim como acontece com o Jeep Compass, que não é tão grande, né? E com o 3008, que aí sim é um carro que quando você olha para ele você pensa, poxa, mas peraí, esse carro é grande, interessante. O Toyota Corolla Cross vai ter esse apelo, mas entregando dirigibilidade, conforto e a praticidade de um Toyota Corolla. Os concorrentes são muito bons nesse segmento e tem muita coisa interessante que vai acabar aparecendo ali na mesma faixa de preço, como a gente já comentou. Então a gente precisa ver bem como é que vai ser a política de preços, obviamente, praticado pela Toyota no Corolla Cross e também as opções disponíveis. E aí a gente lembra, por exemplo, que muito provavelmente os mesmos propulsores e as configurações de matriz energética encontradas no Corolla Sedan estarão no Corolla Cross. Então deve ter lá o seu 2.0 acima dos 170 cavalos como uma motorização que seja um pouco mais esportiva e aproveitando essa pegada que já existe no próprio Corolla, e também o conjunto híbrido, né, com o seu motor 1.8 mais motorização elétrica, que nos testes do Corolla Cross feitos lá na Tailândia, que vai ser o mercado que vai receber o carro agora no segundo semestre de 2020, o seu consumo em termos de quilometragem média ficou na casa de 23, qualquer coisa, quilômetros por litro. Então vai ser muito interessante também por ter essa opção híbrida nesse segmento, o que deve fazer com que outras marcas também tragam modelos híbridos aí já nesse segmento abaixo dos 200 mil reais. A gente está falando, claro, de veículos que vão ficar abaixo dos 200 mil reais ou tentando encostar nesse preço, dependendo da configuração de topo, porque quando a gente pensa, por exemplo, no SUV do Civic, né, vamos pensar no concorrente japonês da Honda. O SUV do Civic é o Honda CR-V, que é um SUV baseado na mesma plataforma do Civic, mas que já está lá também nos 200 mil reais, daí para mais, porque vem a versão só topo de linha
para o Brasil. O RAV4, que usa a mesma plataforma global também e modular, aproveitada no Toyota Corolla e em outros carros da marca japonesa, também já passou dos 200 mil reais. Então a gente vai começar a ver alguns veículos aparecendo aí abaixo dos 200 mil reais com a motorização híbrida também fabricados no Brasil e com esse apelo mais interessante pensando nos SUVs. Agora é uma dica mais do que especial para você que sabe a importância de escolher bem qual carro comprar aqui no Brasil. Afinal de contas, eles são caríssimos para adquirir, para manter, tem depreciação e o nosso mercado tem um monte de modelos defasados, problemáticos. Pensando nisso, a gente criou aqui no AutoVídeos o Código dos Carros. Lá você encontra os 8 segredos definitivos para buscar o melhor negócio para você, adquirindo com segurança, driblando as ciladas do mercado e mais do que tudo, podendo economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. É um material extremamente especial para quem valoriza qualidade, não quer ser enganado e realmente vai ter agora essa oportunidade única. Então confere lá o códigodoscarros.com.br e aproveite o preço promocional, valor simbólico, que realmente vai fazer uma diferença significativa no momento de você escolher qual carro comprar. Então é isso, você ficou por dentro dessa novidade, daquilo que se sabe sobre ela. A gente falou pouco da parte interna do carro, porque vai ser realmente muito parecido com o Corolla, praticamente os mesmos elementos, painel, itens ali de dentro, comandos, etc., com uma posição um pouco mais elevada, né, mais adequada a um SUV, mas muita coisa realmente aproveitada do Corolla. Não poderia ser diferente, afinal de contas vão compartilhar a mesma linha de produção e esse carro deve estar entre nós em 2021, se nada der errado. Mais novidades, assim que a gente souber, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, fazer outro plantão, contar um pouco mais para você. Então, faça sua inscrição, ative as notificações, não deixe de seguir a gente por todo lado. A gente está aqui sempre para mostrar o melhor conteúdo para você. E esse foi o vídeo do Toyota Corolla Cross, que logo deve chegar às nossas ruas brasileiras. Logo, porque 2020 vai passar rapidinho e 2021 logo tá aí. Até mais, valeu, tchau, tchau!